dia, web espectadores da TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular. Hoje nós vamos ter uma entrevista esclarecedora, super interessante, super bacana, necessária, com o senhor José Romeu Fiuza, que é o gerente da empresa Valônia aqui em Itajubá. Nós vamos conversar sobre dois pontos super importantes, que é o recadastramento e a renovação do contrato. Esse programa está sob o oferecimento da Eletel, a sua rede de franquia autorizada da Oi TV em Itajubá. Precisando de internet, parabólica e tudo mais, é com a Eletel. Hora de ver o seu programa, seu filminho, seu futebol, sua novela em grande resolução. Full HD é com a Eletel, certo? Você pode ligar no 3621-4600 e fazer o seu plano, orçar, sem compromisso nenhum. E o que eu adoro falar, que a gente não pode esquecer, que a Eletel está dividindo qualquer plano que você decidir, que você optar, em 12 vezes sem juros. Não é legal? Então é com a Eletel. Ligue e faça o seu orçamento sem compromisso nenhum. 3621-4600, certo, meus amores? Bom, vamos iniciar o nosso programa e eu convido você a compartilhar. Vamos compartilhar para que outras pessoas também possam ter acesso à mesma informação que você está tendo agora, né? Vamos fazer chegar assim, a todos os itajubenses, né? E vamos começar a nossa entrevista aqui com o senhor José Romeu Fiuza, o gerente da Valônia. Bom dia, seu José Romeu. Bom dia, é um prazer receber vocês aqui em nossa casa para falar de dois temas extremamente interessantes relacionados ao transporte público, a renovação contratual que nós tivemos recentemente e o recadastramento de todas as gratuidades no sistema de transporte público, que foi uma exigência do prefeito de Itajubá, exigiu que a Valônia prestasse contas à população com referência a essas gratuidades. E a Valônia, sabedora que tem que seguir as diretrizes do poder concedente e gerenciador, reunimos e encontramos a melhor forma possível de fazer esse recadastramento para que a população de Itajubá saiba de fato quais são as pessoas, qual o número de gratuidades tem no sistema que tanto pesa sobre a tarifa na cidade. Certo. O senhor quer iniciar pelo recadastramento? Ou a gente inicia pela renovação do contrato? Da forma? Então, vamos começar pela renovação do contrato, né? Vamos começar do começo da história, como a gente diz. Bom, nós sabemos que para que a empresa Valônia seguisse prestando serviço a Itajubá, foi feita uma série de exigências, de melhorias e algumas exigências, né? Para que ela pudesse continuar prestando o seu serviço. Nós podemos conversar, foram várias exigências, né? Mas eu acho que aqui a gente pode falar sobre algumas ou até mesmo as mais relevantes. E aí nós listamos algumas e a gente vai conversar um pouquinho sobre elas, né? Eu acho que teve algumas medidas, teve prazos para que essas melhorias, para que essas mudanças aconteça, tem prazo para que ela aconteça, e algumas são medidas já emergenciais, né? Chamadas de medidas emergenciais. Bom, algumas medidas foram uma melhoria de identificação facial. O que seria essa identificação facial? Olha, primeiro é importante ressaltar primeiro aqui o seguinte: a inteligência do prefeito dessa cidade, ao fazer a opção pela renovação contratual, ao invés de estar licitando. Hoje, isso não é novidade, isso é notório. No Brasil inteiro está cheio de cidades com licitações desertas, onde é uma vergonha para o município. Por que essa licitação deserta? O transporte público hoje ele transformou em algo inatrativo para quem usa e bastante complicado para quem explora, porque quem está dentro não pode sair porque está preso aos investimentos, aos equipamentos, e quem está fora não quer entrar,
porque não está disposto a investir dinheiro para perder dinheiro. Então, eu achei interessante a ideia do prefeito de fazer a renovação contratual, mas não foi renovar por renovar. O prefeito exigiu uma série de obrigações que sustentassem a renovação contratual. E é interessante dizer o seguinte, uma licitação dessa custa para um município, numa cidade de porte pequeno, igual Itajubá, em torno de R$300 mil. E aconteceu o contrário, o município deixou de gastar esse dinheiro e ainda reverteu em benefícios para a população com essa série de obrigações que foram colocadas dentro dessa renovação contratual. Uma delas, mais importante, foi a renovação da frota, logo de cara, de imediato, com a inserção de 8 ônibus novos no sistema, que custou para a concessionária em torno de R$3 milhões. E uma outra interessante para o sistema e beneficia diretamente o usuário, que é o sistema de identificação facial. É um sistema que vai ser mais vigilante, vai ter mais segurança no transporte público e, posteriormente, essas imagens podem até ser usadas e vão ser usadas para o município para tomar as decisões com fluxo de entrada e saída de pessoas dentro do ônibus, até mesmo os sinistros para as autoridades públicas relacionadas à segurança, vão poder ter acesso a essas informações para poder coibir todo tipo de sinistro e desvio comportamental de pessoas com mau uso do transporte público. Ótimo. Bom, é uma melhoria, com certeza, né, que vai muito necessário, que vai ajudar bastante até na inibição, né, de malfeitores, né, e vai ser bem interessante. Bom, o segundo quesito, um deles, é um aplicativo para acompanhar. Esse aplicativo que a gente costuma achar em algumas frotas, né? De táxi e tudo mais, é um aplicativo para acompanhar o trajeto. Não é isso? Outro negócio interessante também que veio com a renovação foi que a empresa vai ter que disponibilizar um aplicativo para que o usuário possa acompanhar efetivamente a realização da viagem, desde o seu início até o desfecho final da realização da viagem. Hoje o usuário, se ele tem alguma coisa para fazer em casa, ele não precisa sair estressado para o ponto de ônibus, correndo, fica esperando o ponto de ônibus, e isso gera estresse, que o usuário pensa que o ônibus está atrasado. O ônibus não está atrasado, ele chegou lá no ponto com muita antecedência e por isso ele vai ter que esperar. Mas com o aplicativo vai fazer com que o usuário tenha controle sobre a realização da viagem e ele vai dimensionar e medir o seu tempo de deslocamento da sua casa até o ponto de ônibus. Vai ficar mais tempo esperando o ônibus passar, o seu estresse vai reduzir, ele vai ter uma viagem mais tranquila e vai ser muito mais proveitoso andar de ônibus daqui para frente para o pessoal de Itajubá. Com certeza. E como o senhor frisou muito bem agora, essa espera, vamos dizer assim, uma espera no escuro, né, é realmente estressante. Quantas pessoas já não estiveram num ponto de ônibus e a gente fica naquela expectativa, né, com compromissos, com pressa de chegar em casa, para descansar. E ali fica, bom, o ônibus atrasou, não atrasou, já passou, não passou. Então, todos esses percalços, eles vão ter fim assim que for instalado esse aplicativo. E aí também, seguindo nessa mesma linha, vai ser também feito um site para informação útil para os usuários, justamente também por esse mesmo motivo, né? Horário de ônibus e tudo mais. O senhor pode falar um pouquinho para a gente sobre esse site?
Tranquilo. É um outro ponto também muito interessante que a renovação contratual trouxe para o usuário, que a empresa vai ter que disponibilizar um site para que o usuário do sistema tenha acesso a tudo que está acontecendo no transporte público, se houve uma alteração de rota, se houve uma alteração de horário, qualquer coisa, enfim, qualquer coisa que tiver acontecendo no transporte público, se o usuário quiser saber, ele vai acessar o site e vai saber o que está acontecendo no transporte público. Perfeito. Tem mais alguma que a gente ia falar que eu não anotei, que eu acho que o senhor anotou aí no seu, das medidas emergenciais? A gente falou sobre a identificação facial aqui, sobre o aplicativo, sobre o site, ficou faltando um aí. É um sistema de gestão. Sim. O município hoje, quando ele precisa de uma informação sobre o transporte público, de trajeto, quantas viagens estão programadas, se elas foram ou não foram realizadas, a produção quilométrica, uma série de informações necessárias para o poder concedente e gerenciador fazer a gestão do transporte público. E na renovação, o município exigiu da empresa a disponibilização de um sistema de gestão para o município. O município vai ter acesso online a tudo que estiver acontecendo dentro da empresa relativamente ao transporte público, ou seja, ele não vai mais precisar de solicitar informações para a empresa, porque o município já vai tê-las em tempo reais à sua disposição para poder planejar e tomar todas as suas decisões necessárias para a boa gestão do transporte público. Isso é muito louvável, essa exigência, essa ideia do município para fazer de fato a gestão efetiva do transporte público. Sim. Cada medida dessa, ela tem o seu tempo para ser feito, né? A gente consegue colocar aqui, mais ou menos, qual é o tempo limite para que essas medidas sejam feitas? Essas medidas, desde medidas imediatas, que foi a renovação da frota, com 8 ônibus novos de última geração, que já foram disponibilizados para a população, dotados da tecnologia Arla 32, que é um componente antipoluente, faz com que os nossos ônibus poluam menos a cidade. Isso já foi cumprido de imediatamente. As outras obrigações, elas têm um prazo, um lapso temporal para ser cumprido, que vai de 6 meses até 1 ano, até mesmo porque esse contrato agora, ele vai ser efetivamente fiscalizado para o município. Igual, nós cumprimos as obrigações a obrigação da colocação dos ônibus. Temos que ir lá, notificar o município, mandar as notas fiscais, comprovando a efetividade do cumprimento da obrigação e assim sucessivamente com todas as outras obrigações que estão intrinsecamente atreladas à renovação contratual. Então, por enquanto, se é um prazo mais ou menos de 1 ano, passou o quê? Uns 6 meses, eu acredito? Já 6 meses, no máximo 6 meses, 5 meses. Sim. Então, por enquanto, ainda está dentro do prazo, né? Dentro do prazo, todas as obrigações já estão sendo programadas para o cumprimento, e é um compromisso que a Valônia tem com o município de Itajubá e com o povo de Itajubá, que é de cumprir todas essas obrigações em tempo hábil, apesar de todas as dificuldades porque passa o transporte público atual, e isso não é privilégio de Itajubá, é o Brasil inteiro vive uma agonia no transporte público, mas apesar disso, temos a pretensão, a obrigação de cumprir todas essas obrigações assumidas em tempo hábil dentro do cronograma.
Ótimo. Se o usuário estiver se sentindo insatisfeito, ou estiver sentindo que está sendo lesado ou ferido de alguma forma, se tiver alguma crítica, alguma sugestão, tem algum telefone que ele possa ligar, formalizar essa sugestão? Temos. Uma desses nós temos hoje o nosso sistema de ouvidoria, que basta a pessoa entrar no site gabrasil.com.br e lá ele vai encontrar lá o sistema de ouvidoria, onde ele pode fazer reclamações, sugestões, elogios sobre o transporte público, que afinal de contas o transporte público não deve ter só coisas para reclamar, tem também elogios para fazer, porque afinal de contas nós temos trabalhado para que o transporte público hoje mereça crítica e também mereça elogios. Estamos prontos, abertos para receber todas as informações, todos os clamores, as queixas do nosso principal destinatário do sistema de transporte público, que é quem mantém o sistema e paga os nossos salários. Nós estamos à disposição do povo de Itajubá para prestar um serviço da melhor qualidade possível. Isso é muito bom, né? Sempre essa ponte, né, entre a população e o contratante, o empresário, é sempre muito bem-vinda. Bom, nosso tempo sobre a renovação do contrato, né, sobre o que a gente ia conversar, o que a gente achou interessante aqui, repassar, foi repassado. Tem alguma coisa dentro da renovação do contrato que o senhor queira aderir? Não, é que uma a gente tem que deixar frisado aqui, para o povo de Itajubá, que é uma preocupação com referência a essas obrigações frente à evasão de demanda que o transporte público sofre hoje em face de uma série de fatores que vem esvaziando o sistema de forma lenta e gradual. Uma delas é o aumento da frota de transporte particular, que vem aumentando cada vez, o aumento da frota de motos, o aumento dos aplicativos que vem também para tirar demanda do transporte público, de forma que o transporte público hoje em Itajubá e no Brasil todo, ele está sendo um transporte esvaziado, e esse transporte ele precisa do poder concedente e gerenciador estar com os olhos cuidadosos, voltados com todo carinho para o transporte público, para fazer com que ele se torne um transporte mais atrativo para quem precisa dele fazer uso e mais sustentável para quem vai fazer a exploração desse transporte público. Certo. Bom, deixa eu mandar um beijinho aqui, vou pedir licença para o senhor Zé Romeu, para eu mandar um abraço aqui, obrigada. Para eu mandar um abraço aqui para quem está entrando, quem entrou, quem está aqui de olho na nossa programação da TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular. Odilon Antônio Cardoso entrando, está acompanhando a gente. A Liz Nereida Medeiros, minha amiga, minha parceira, super gente boa, também acompanhando a gente. Esteve com a gente a semana toda, segue aí, viu, Liz? A Maria José Cândido, também aqui. Bom, vai entrando pessoas do Emanuel Ferreira. Obrigada, Emanuel Ferreira, pela sua companhia aqui. Muito obrigada. Nós estamos sobre o oferecimento da Eletel, que é a sua rede de franquia autorizada da Oi TV, aqui em Itajubá. Precisou de imagem boa para ver seu filme, sua série, para o seu tempo de relaxamento, com a família, sozinho? Fala com a Eletel, dá uma ligadinha e consulte os planos, que eu acho que você vai se surpreender. E tudo em 12 vezes sem juros, viu? Pode fazer o seu orçamento sem compromisso nenhum. E também não posso esquecer do estúdio Ultravioleta da Alzira lá, né? Que sempre está tratando as mulheres como divas. Então você pode pensar na sua maquiagem, no seu cabelo, na sua unha, na sua sobrancelha. É pacote completo, é no estúdio Ultravioleta, certo? É só também dar uma ligadinha lá, ou é também entrar no site do estúdio Ultravioleta, para que você possa
sair divando, né? O telefone é 999-9126-6737. E vai seguindo com a gente, compartilha aí para que a gente possa atingir várias pessoas dentro de Itajubá, um assunto super interessante, né, para Itajubá. Então, por favor, compartilhe para que outras pessoas também possam ter acesso a essa informação de hoje que o TV Itajubá Entrevistas está levando para você. Bom, nós falamos com o senhor José Romeu Fiuza, que é o gerente da Valônia, sobre a renovação do contrato aqui na empresa. E agora nós vamos falar também um pouquinho sobre recadastramento. Vamos começar lá do início, para que todo mundo entenda, né, esse benefício, vamos dizer assim. Vamos começar perguntando aqui o que é exatamente o recadastramento, senhor José Romeu. Bom, o recadastramento de todas as gratuidades no sistema de transporte público tem um objetivo único, como eu já falei lá no início. Isso é uma grande preocupação do prefeito dessa cidade, em prestar contas à população de Itajubá de qual é a incidência, qual é o peso dessas gratuidades sobre o transporte público, sobre os ombros daquele que paga para ir e voltar do trabalho, para ir para o seu lazer todos os dias. Afinal de contas, todo benefício ele tem um custo. E não seria uma gratuidade dessa que não iria pesar sobre os ombros daquele que paga o transporte público todos os dias, sobretudo o trabalhador, que ele às vezes não dispõe de outro meio de transporte, ele tem que usar o ônibus mesmo todos os dias, e quanto maior for o número de gratuidade no transporte público, maior vai ser o peso dessas gratuidades na hora do cálculo da tarifa. Se tiver também ocorrendo o uso indevido dessas gratuidades, mais uma vez a população vai ser penalizada. Então foi pensando nisso que nós recebemos essa incumbência, esse dever, essa obrigação de fazer esse recadastramento e prestar contas à população. Hoje, Itajubá tem 6.975 cartões de gratuidades espalhados em todos os sistemas. E a população precisa de uma prestação de contas. E nós nos prontificamos, fizemos o compromisso com o prefeito de arcar com todos os custos dessa gratuidade, que não é barato, para que isso seja elucidado. O objetivo maior disso aí, além de evitar a evasão de receita pelo mau uso, prestar contas à população e fazer com que esse benefício chegue de fato a quem dele precisa, que ao fazer o recadastramento também, nós vamos ter oportunidade de nos deparar com alguém que precisa dessa gratuidade e que ainda não tem essa gratuidade. E nós vamos encaminhar para os canais competentes para que ele tenha acesso à sua gratuidade. Assim como aquele que não tem direito e está usando o cartão de um terceiro ou está usando de forma exacerbada, isso tem que ser regulamentado para que a população de Itajubá não venha a ser penalizada. De forma que, embora seja um custo, um peso para a concessionária, nós achamos muito louvável e parabenizamos a iniciativa do prefeito por promover esse recadastramento. Porque antes que a gente dê continuidade a esse tema do recadastramento, para que todo mundo possa entender, até pode ser que tenha algumas pessoas que têm esse direito e não está usando, ou até mesmo algumas pessoas, como o senhor falou, que não têm o direito e está se beneficiando, né? Quem são as pessoas que têm o direito a se cadastrar, a usar de forma gratuita o transporte? Olha, primeiro, o idoso acima de 65 anos, tanto através do direcionamento constitucional,
como através da Lei 10.741, que é o Estatuto do Idoso. Esse tem direito a fazer o uso gratuito do transporte público. Basta que ele se apresente um documento que faça prova da sua identidade. Mas, nesse sentido, a concessionária foi mais longe ainda, que para a concessionária não basta só fornecer uma gratuidade, um cartão de gratuidade para alguém, atendendo os termos de lei, e que ele fique perdido dentro do sistema sem nenhuma identidade. O que a empresa fez? Ele criou o cartão Transcard, que é um cartão inteligente que identifica o usuário da gratuidade, desde a hora que ele embarca no ônibus até o seu destino final. A lei determina que 10% dos assentos sejam determinados aos idosos, pessoas portadoras de necessidade especial, as gestantes e tal e tudo mais. O que a Valônia fez através de uma diretriz do município? Falou, não, queremos que as pessoas não tenham acesso somente a 10%, mas todos os assentos do ônibus. Como isso foi possível? Fornecendo ao detentor da gratuidade um cartão que ele passa pela catraca. Aí sim, ele não tem acesso mais a 10%, ele tem acesso a 100% dos locais do ônibus para que ele possa sentar onde ele achar melhor para sentar. É um negócio muito bacana que, através disso, nós já tivemos a oportunidade de identificar até pessoas que entraram dentro do ônibus, se perderam, a pessoa ligou, nós perguntamos o nome da pessoa, o CPF, identificamos qual a linha que a pessoa pegou e qual a direção que ela tomou. Através disso aí, os familiares vão lá no possível destino da pessoa e vai ter mais facilidade de encontrar aquela pessoa dentro do ônibus. Quer dizer, nós entendemos e defendemos, não basta só fornecer a gratuidade, mas precisa identificar, dar uma face, dar voz e dar vez para essas pessoas. E isso só é possível através do cartão inteligente Transcard, que identifica a pessoa a partir do momento do seu embarque. Por isso que no recadastramento e distribuir o cartão para todas essas pessoas, embora seja um custo alto para a concessionária, é importante para quem esteja dentro do sistema, esteja efetivamente com a viagem segura. No caso do idoso, né, eu acho que para se cadastrar basta os seus documentos? Basta que ele apresente uma foto 3x4 recente, o seu documento de identidade e uma conta de água, luz ou telefone para comprovar o seu endereço. E lembrando, ele tem que ter acima de 65 anos de idade. E para o deficiente físico, ele está determinado lá na Lei Municipal de Itajubá, que regulamenta a concessão das gratuidades para as pessoas portadoras de necessidade especial. Aí sim, essa tem uma série de exigências que a pessoa tem que cumprir para comprovar de fato a necessidade do transporte, de ter o cartão gratuidade para utilizar o transporte público. E onde essa pessoa com um portador de deficiência física, ele pode estar pegando essas informações para poder fazer esse cadastramento? Todos que quiserem fazer, a partir de agora, eles podem entrar em contato com a Valônia, que nós vamos dar o direcionamento e informar tudo aquilo que ele precisa fazer para ter acesso à gratuidade no transporte público. Certo. Chegou uma perguntinha aqui, eu acho que a gente dá tempo da gente fazer aqui, da Josiane Timóteo. Ela perguntou assim, sobre os contratadores, eu acho, nas linhas urbanas, é verdade que vai retirar os agentes de bordo em Itajubá? Olha, é impossível o transporte público viver sem a figura dos cobradores. Desculpa, eu vou cortar o seu só um pouquinho, porque eu entendi, ela escreveu aqui, errou um pouquinho, mas eu acho que é sobre os cobradores, né? Sobre os cobradores nas linhas urbanas. É verdade que vai retirar os agentes de bordo em Itajubá. Ok.
Não, de forma alguma isso não é possível. O que ocorre, é impossível o transporte público funcionar 100% sem a figura do transporte público. Até mesmo porque ainda existe muita incidência de pagamento direto em dinheiro. E para isso precisa da figura do cobrador. Porém, nas linhas periféricas de baixa demanda, onde a figura do cobrador ela é desnecessária e torna um fator de peso na hora de se calcular a tarifa do transporte público, e nesses locais, hoje, a maioria das cidades do Brasil já funciona sem a figura do cobrador. Mas ressalto e confirmo, não existe a possibilidade do transporte público funcionar totalmente sem cobradores, sem que haja uma tecnologia que vai sustentar o controle do fluxo de pessoas dentro dos ônibus. Você imagina aí uma linha Rebojão funcionando sem um cobrador, como que seria isso aí? Então, basta a pessoa pensar isso que vai saber que a resposta já está dada. Não vai ter essa possibilidade nunca, pelo menos por agora. Por agora, não. Nas linhas dentro da cidade, nas linhas urbanas também? Não, desculpa. Ela perguntou só das linhas urbanas, né? Não rurais. Tem no caso da linha rural? Na linha rural, como a demanda já é uma demanda muito ínfima, uma demanda muito pequena, ela dispensa a presença do cobrador dentro do sistema para poder, e a gente tira o cobrador para poder não penalizar o usuário com o aumento desnecessário da passagem. Sim, entendi. Bom, vamos voltar aqui então no nosso recadastramento. O recadastramento, ele já se iniciou. Quando ele termina? Quando? Se prorrogou? Vai pagar mais? Como que ele está? O recadastramento iniciou no dia 12 de dezembro do ano passado, e ia encerrar agora no dia 17 de janeiro. Mas diante da adesão, nós estamos olhando que a proporcionalidade de recadastramentos realizados em face da quantidade de passes efetivamente registrada no sistema não está batendo com as nossas expectativas. Por isso, em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que hoje é a secretaria que, vamos dizer assim, ela é a mãe do sistema de transporte público de Itajubá, que gerencia, que fiscaliza, nós enviamos ofícios solicitando para que o recadastramento fosse estendido até o dia 31 de janeiro desse mês, de 2020. Assim, a partir do dia 17, vai estar estendido até o final do mês, oportunidade em que todas as outras pessoas que ainda não tiveram oportunidade de fazer o seu recadastramento, faça, porque o recadastramento é importante para você assegurar a efetividade da sua gratuidade no sistema de transporte público. Se você tem a gratuidade, nos procure. Está disponibilizado o pessoal no horário de 7 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, a oportunidade que você tem para comparecer e fazer o seu recadastramento. Fora disso aí, passando esse prazo que já está sendo prorrogado, o sistema vai entender que aquela gratuidade não existe no sistema, ou ela supostamente possa estar sendo usada de forma indevida, prejudicando a população de Itajubá, o que não é permitido de forma nenhuma. O sistema automaticamente vai suspender esses passes livres que tornarão inexistentes, uma vez que o seu detentor, o seu destinatário, não se propôs a ir lá fazer o seu recadastramento.
Então, até o dia 31, vamos se ligar aí, né? Não vai perder o prazo aí final para se recadastrar. Então, até o dia 31 de janeiro, é possível fazer o recadastramento para que você possa ter ou continuar tendo direito a esse benefício, né? Passado esse tempo do recadastramento, esse tempo limite aí, que é o dia 31 de janeiro, senhor José Romeu, o que pode acontecer? Esse usuário perde mesmo de uma vez para o ano inteiro ou ele tem alguma chance de conseguir novamente? Olha, o que vai acontecer é que o sistema é um sistema inteligente. Ele já vai bloquear o cartão dessa pessoa até que ela se apresente. Por que isso tem que ser feito? Por conta que se ele estiver sendo usado de forma indevida por uma outra pessoa, isso não pode continuar acontecendo, porque o objetivo do recadastramento foi prestar contas à população de Itajubá do número efetivo de gratuidades que está pesando sobre o sistema de transporte público. E se medida não forem tomadas após o encerramento do recadastramento, nós vamos estar com um custo altíssimo que está sendo disponibilizado para o recadastramento, que ele não tem nenhum custo sobre os ombros do usuário. Então é preciso, frisando, é preciso que as pessoas compareçam para fazer esse recadastramento, e nós também conclamamos a população, para quem souber que tem alguém fazendo uso do cartão Transcard de gratuidade de forma indevida, não aceite ser enganados, não aceite serem passados para trás, porque, afinal de contas, as gratuidades pesa no bolso daquele que paga o transporte todos os dias para ir e voltar do seu trabalho ou para o seu lazer, enfim, nos seus deslocamentos, na sua mobilidade cotidiana, fazendo uso do transporte público. Certo. Bom, vou deixar um abraço aqui para o José Marcos Batista, também entrando, Manuel Ferreira novamente aqui com a gente, está sempre com a gente, né? Está devendo uma entrevista, Manuel Ferreira. Vamos falar um pouquinho, Manuel, sobre o projeto da Elibras, né? Tão bacana lá, eu esqueci o nome do projeto, se quiser mandar aqui para mim também, mas vamos conversar um pouquinho, que é um tema super interessante, viu? Bom, senhor José Romeu, nós conseguimos conversar sobre as nossas pautas? Eu acho que atendeu bem o que a gente queria falar, esclarecer às pessoas sobre essa renovação contratual e esse recadastramento. Eu aproveito a oportunidade aqui também, mais uma vez, para parabenizar o prefeito, embora tudo isso que o prefeito só arruma custo para a gente. Mas lá no final, a gente vai acabar, todos nós vamos sair ganhando com isso, e eu não poderia deixar de parabenizar o prefeito da cidade por cobrar efetivamente dessa concessionária para que ele preste contas à população. O secretário, o Pereira, que está à frente da secretaria, com toda a sua equipe, tem feito uma fiscalização intensiva e ostensiva, com cobranças escochantes sobre a concessionária, mas isso também nos ajuda e nos honra, porque nós vamos ter oportunidade de mostrar a empresa transparente, passada a limpo para a população de Itajubá. Isso só nos engrandece e nos dá coragem para continuar trabalhando, fazendo um transporte cada vez mais seguro e de qualidade para a nossa Itajubá. Vou só fazer um adendo aqui, que hoje nosso tema, até mesmo por causa do nosso tempo, foi sobre o recadastramento e sobre a renovação, alguns pontos da renovação do contrato. Tem algumas perguntas aqui que fogem um pouco do nosso tema, que eu vou deixar, mas que eu vou já deixar aqui avisado ao senhor, que fica retido aqui no nosso programa, caso o senhor possa responder as perguntas feitas aqui, se o senhor quiser, vai ficar retido na nossa grade, tá bem?
Ok. Bom, nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço o seu tempo, senhor José Romeu. Agradeço a simpatia com que o senhor atendeu a gente aqui prontamente. E aí eu espero que todas as exigências na renovação e tudo mais sejam feitas e que a população possa ter a empresa Valônia pelo tempo do contrato, né? De forma que o contrato possa seguir da forma que realmente foi acordado, né, entre vocês. Eu agradeço muito, espero que o senhor venha falar também mais um pouquinho. Eu convido o senhor também para estar lá nos estúdios da TV Itajubá. Vai conhecer a nossa casa? Mineiro gosta de conhecer casa, não é? Vai também lá na TV Itajubá conhecer a nossa casa, com outros temas também, quando o senhor também sentir que quer esclarecer ou deixar claro mesmo alguma coisa, ou informar como foi o recadastramento, né, o tema do recadastramento, informar alguma coisa à população, a TV Itajubá está de portas abertas para o senhor e para a empresa Valônia. Foi um prazer imenso estar com vocês, e até mesmo porque nós trabalhamos com pessoas. Quem trabalha com pessoas tem que gostar de pessoas. Nós trabalhamos com o povo, e quem trabalha com o povo não pode ficar distante do povo. Então, todas as vezes que nós foram chamados para prestar esclarecimentos, informações à população de Itajubá, será um prazer sempre estar levando essas informações e esclarecendo as pessoas sobre tudo o que acontece no transporte público, de forma que para nós é uma alegria, é um prazer, é uma honra estar com vocês aqui, esclarecendo a população de Itajubá. Muito obrigado a todos vocês. Por nada, e a gente agradece também, viu? Bom, nós vamos terminando aqui mais um Itajubá Entrevistas pela TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular. Mas eu espero que essa entrevista tenha sido de grande valia, espero e acredito, sei que essa entrevista foi de grande valia para todo mundo, e continue compartilhando para que essa informação chegue a todos os itajubenses, certo? Amanhã, eu espero vocês comigo, amanhã a gente vai estar lá no estúdio da TV Itajubá novamente. Eu espero vocês comigo até sexta-feira para a gente falar uma frase, uma palavra que a minha amiga Nílbia gosta muito, que é o sextou. Quem não gosta de sextar? Não é? Gosta de sextar. Sextou, certo? Então, vocês vão comigo desde segunda até sexta-feira. Vamos sextar juntos, tá bem? E aí também a gente aceita sugestões de pauta, de temas. É muito bem-vindo, viu? Vamos fazer informação girar em Itajubá, certo? TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Eu sou Drica Costa e termino mais um Itajubá Entrevistas para vocês. Até amanhã.